Eu me sinto em casa porque eu sei que vocês celebram a vida de Jesus. Eu me sinto em casa porque eu sei que vocês celebram a palavra que sai da boca dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Eu quero falar sobre Evangelho sem filtro. Esse é o tema dessa mensagem. Eu me sinto bastante à vontade hoje de falar um pouco sobre propósitos e sonhos de Deus para a nossa geração. Porque propósitos e sonhos de Deus para a nossa geração não se limitam a quem é jovem. Quantos creem nisso? Então, você que está ouvindo, por favor, não entenda que essa mensagem, ela é restrita aos jovens, mas é restrita a todo aquele que crê no Filho de Deus. Se você crê em Jesus, meu irmão, existe um projeto lindo de Deus para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É interessante porque, quando a gente fala a respeito do Evangelho genuíno, quando a gente tem um primeiro contato com o Evangelho genuíno, é um trabalho, pastor, muito mais de desconstrução de tudo aquilo que a gente entendia antes do que qualquer outra coisa. Eu sei que quando começaram a me apresentar de fato o que é o Evangelho do Reino de Deus, eu percebi na verdade que o Jesus que me apresentaram era completamente diferente. Sabe, é como se existisse um Jesus evangélico e o Jesus de Deus. O Jesus evangélico, ele adquiriu com o tempo as características da cultura evangélica. Adquiriu com o tempo as características daqueles que pregam segundo as suas verdades, mas o Jesus de Deus não. O Jesus de Deus, ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. O Jesus de Deus, ele não tem nada distorcido, mas ele é o próprio Deus manifesto. Então, eu quero falar nessa noite sobre esse evangelho sem filtros. O evangelho desse Jesus genuíno, sabe? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, minha esposa sabe mais do que ninguém o quanto de temor se enche o meu coração. Eu fico me preparando, buscando em Deus direção, porque eu entendo que quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, é muito mais do que compartilhar ideias ou um sermão. Quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade de trazer vida onde existia morte, restaurar sonhos, trazer pessoas que estavam sem nenhuma perspectiva de futuro a voltarem a sonhar os sonhos de Deus. E eu creio que é isso que a gente vai ver nessa noite. Eu creio que a gente vai ver pessoas completamente cheias de Deus através da palavra que sai da boca dele. E eu quero falar sobre isso. A nossa geração, ela tem um propósito específico. Nosso Deus é um Deus de gerações, sabe? Em todo tempo ele se moveu de formas diferentes, dependendo das gerações em que se movia. Então, se a gente for pegar desde a igreja primitiva até os dias de hoje, você percebe Deus se movendo de formas diferentes. E eu creio que existe um projeto de Deus específico para a nossa geração. É que a gente venha restaurar princípios do reino dele que se perderam com o tempo. Que a gente venha proclamar princípios do reino dele que hoje parece que não alegram mais tanto o coração de quem ouve, mas é a única coisa capaz de edificar o espírito de quem ouve. Sabe, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que só a cruz de Cristo tem poder para salvar. Existe um homem chamado A.W. Tozer e ele comentou algo que eu achei impressionante. Ele diz que nos dias atuais parece que existe uma nova cruz. Existe a cruz de Cristo e parece que hoje muitos estão indo em busca de uma nova cruz, é a cruz do entretenimento. Eu não sei se você já reparou, mas a gente tem visto muito entretenimento nas igrejas. E todas as vezes em que eu falo de entretenimento, as pessoas me olham com um olhar estranho porque eu vim de uma igreja que as paredes são pretas e a gente tem muita luz no palco. Aqui não é diferente. Mas entretenimento na igreja é muito diferente da estrutura que nos cerca. Sabe, a gente lá em um ano tem culto jovem todos os sábados, a gente tem cultos todas as semanas, mas a gente promove festas também. A gente fez 2 esse ano. E eu sinceramente não vejo problema nenhum da igreja promover entretenimento. Todo mundo aqui gosta de entretenimento, sim ou não? Eu sei que tem pessoas aqui que vão para a Disney com frequência, pessoas aqui que já devem estar com viagens programadas, a gente gosta de ir para o cinema, teatro. Eu não vejo problema algum, meu irmão, na igreja promover entretenimento. O problema é quando a igreja se torna entretenimento. O problema é que quando as luzes se apagam e acaba a música, a gente não tem mais nada além de entretenimento. Eu creio que a nossa geração foi chamada para restaurar isso. Preste atenção, não importa o que as pessoas têm buscado quando entram na igreja, se elas estão indo em busca de entretenimento ou de promessas vazias para se sentirem satisfeitas, o que importa é que todas as vezes em que cada um de nós estiver com a oportunidade de ministrar a palavra, independente da motivação de quem entrou, eles vão sair com uma certeza:
O evangelho genuíno de Jesus é mais apaixonante do que qualquer outra coisa. Nada se compara a ele. Nenhum entretenimento pregado em nome do reino de Deus é capaz de saciar um homem faminto. Nenhum entretenimento pregado em nome do evangelho de Deus é capaz de restaurar uma família. Nenhum entretenimento capaz de atrair multidões é capaz de mudar completamente a história de um homem. Só o evangelho genuíno de Jesus é capaz de fazer isso. Um evangelho sem filtro. Eu quero falar algumas coisas, eu até falei com o Mauricinho, eu falei, mano, eu quero compartilhar algumas coisas que têm me incomodado antes de falar algumas coisas que vão nos alegrar. Então, eu não vim aqui para me colocar numa posição de juiz da igreja, amém? Mas eu creio que aqui tem uma geração que tem a oportunidade de mudar muita coisa. Entrar na nova igreja hoje, entrar na Lagoinha e em algumas outras igrejas, restaure em nós a esperança de que existe algo novo de Deus surgindo no meio da nossa geração. Existe uma igreja se levantando, entendendo que não existe nada que alegre mais do que o poder da palavra de Deus manifesto. Vocês fazem parte disso. Existe da parte de Deus expectativa para que essa igreja se levante. Lá na nossa igreja a gente colocou o nome de Next nos jovens, próximo, porque há muito tempo nós ouvimos falar que uma próxima geração vai se levantar, uma próxima geração vai se posicionar, uma próxima geração vai ser parte do avivamento, e nós entendemos que nós somos essa próxima geração. Você faz parte dessa geração, você faz parte disso. Isso é hoje. Consegue água para mim, por favor? Ah, tá. Você faz parte disso. Abre para mim, vaso. Obrigado. Sabe, eu não quero falar a respeito de um evangelho de autoajuda, eu não sei se você já percebeu, mas se a gente começar a ouvir algumas coisas que estão sendo faladas em nome do evangelho, parece muito mais autoajuda do que evangelho de fato. Não sei se você já ouviu alguma mensagem que parece que você está numa palestra e às vezes até se fala a respeito de Jesus, mas é muito mais para ilustrar as verdades de quem está palestrando do que o centro da mensagem em si. Sabe, eu creio em uma coisa, nenhuma mensagem que não carregue como centro dela Jesus e a sua cruz merecia ser pregada. Pelo menos não em nome dele. O evangelho de autoajuda, o máximo que ele faz é estimular você a acreditar que você é capaz. O evangelho de Jesus, na verdade, ele faz com que você entenda que sem ele você não é capaz de nada. A autoajuda estimula você a confiar nas suas forças. Isso não é fé, isso é otimismo. O problema é que quando as coisas não acontecem, o otimismo vai embora e a gente começa a se mover pelos sentimentos. Agora, fé não. Fé diz que você não pode, mas ele faz por você. A fé diz que você não teria como ir, mas ele te leva lá. A fé diz que você era escravo, mas ele te tornou livre. A fé diz que pela cruz todas as coisas são possíveis àquele que crê. Autoajuda não tem como fornecer nada daquilo que nós precisamos, porque ela fala a respeito daquilo que tem em nós mesmos. Eu e você sabemos que a gente tentou ir na nossa força, a gente sabe até onde a gente chegou. Até que um dia essa cruz foi apresentada e a partir desse dia tudo mudou. Há 10 anos atrás me apresentaram essa cruz e eu percebi que nada tem sentido se não for por meio dela. A cruz de Cristo me libertou, a cruz de Cristo me restaurou, a cruz de Cristo fez todas as coisas possíveis. É tudo por meio de Cristo nela. Aleluia, esse é o evangelho sem filtro. Eu creio de verdade que a gente vai levantar e vai fazer a diferença. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a mensagem do evangelho não tem um homem como centro dela. A mensagem do evangelho não fala a respeito do homem. Se você ler João 3,16, se você ler o que a palavra de Deus diz, pastor, a respeito do amor de Deus pelo homem, a gente vai entender que a mensagem do evangelho não se resume ao homem, mas se resume ao amor de Deus pelo homem. Que amor furioso é esse? Que amor furioso é esse, capaz de invadir o inferno para trazer de volta o que sempre foi seu? Que amor furioso é esse, capaz de romper todas as barreiras? Sabe, o que Jesus fez, na verdade, foi colocar por terra todas as certezas que existiam sobre a face da terra. Ele fez muito mais do que curar enfermos, ele fez muito mais do que sarar feridas abertas. Jesus, ele venceu a própria morte. Você tem noção do que é isso? A única certeza estabelecida sobre toda a face da terra, sobre toda a cultura, é de que eu e você vamos morrer um dia. Você pode entrar aqui hoje, talvez você nem creia no que eu estou falando, mas uma certeza a gente tem em comum: nós vamos morrer um dia.
O impressionante é que até essa certeza Jesus lançou por terra, porque ele venceu a morte e ele mudou completamente todas as coisas. Glória a Deus! Glória a Deus! É desse evangelho que eu vim falar nessa noite. Talvez algumas pessoas me ouvindo, algumas pessoas pela internet vão falar: bom, André, então o que você sugere? A gente precisa de uma nova reforma? A igreja não precisa ser reformada novamente, sabe? Só se reforma aquilo que está desgastado ou que está destruído de alguma forma. O que a gente precisa fazer é voltar ao início de todas as coisas. Como que a igreja primitiva fazia? A gente já parou para analisar isso. Eu vou falar sobre algo muito simples, mas que talvez você ainda não tenha percebido. Eu parei para perceber isso esses dias. A gente se pauta a respeito do que Deus é capaz de fazer através da igreja, lendo, por exemplo, o livro de Atos. Agora, a igreja primitiva não tinha nenhum livro para saber o que é ser igreja. Hoje, se você me perguntar: André, o que é ser igreja? Abra a Bíblia e você vai entender o que Deus diz a respeito do que é ser igreja. Agora, naquele tempo, eles não tinham nenhum livro para direcioná-los. Eles escreveram a história que está no livro. Então, como que eles fizeram? Eles simplesmente foram completamente dependentes do Espírito Santo e da palavra que sai da boca de Deus. Uma igreja construiu a história. Preste atenção, uma igreja mudou completamente todo o cenário cultural da época, social da época, porque eles entenderam que, crendo na palavra que sai da boca de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, era suficiente para mudar todas as coisas. Qual que é a solução para a nossa geração? É simples, é voltar onde a gente se perdeu, é a gente continuar sendo completamente apaixonado pela palavra que sai da boca de Deus, independente da direção que vem dele. É esse evangelho sem filtro que a nossa geração tem a oportunidade de trazer para si como a única verdade. Qual é a verdade da nossa geração? Pelo que a gente tem se movido, pelo que a gente tem aberto mão dos nossos sonhos. O que tem renovado as nossas esperanças? É esse evangelho que diz que existe um rei que se despiu de toda a glória. Existe um rei que andou no meio dos homens, ele abriu mão de tudo para que eu e você agora pudéssemos também caminhar como ele caminhava. A unção que estava sobre ele está disponível para aqueles que creem nele hoje. A vida que havia nele agora é compartilhada em todos aqueles que creem nele hoje. A vida de Deus em cada um de nós. Esse é o propósito de Deus para a nossa geração. E eu quero começar a pregar aqui falando sobre três pontos principais. E o primeiro deles é o propósito dos sonhos de Deus em nós. Billy Graham diz que, ele tem uma citação que eu achei incrível, ele disse que na igreja primitiva, se retirassem o Espírito Santo dela, 95% de tudo que ela fazia cessaria na hora, imediatamente. Na igreja dos dias de hoje, se retirássemos o Espírito Santo, 95% das coisas ela continuaria fazendo sem problema algum. Uma geração dependente do Espírito Santo faz aquilo que só Ele pode fazer, vai a lugares que só Ele pode levar, sonha sonhos que só Ele pode gerar. Ei, quais são os sonhos que têm tomado o teu tempo? Quais são os projetos que têm enchido o teu coração de esperança? Os sonhos de Deus verdadeiramente são melhores que os meus. As ideias de Deus verdadeiramente são melhores que as minhas. E quais são os propósitos dos sonhos de Deus em nós? Existe uma diferença dos sonhos de Deus para nós e dos sonhos de Deus em nós. Eu estava meditando um pouco essa semana sobre a vida de José. Olha só que interessante. Se a gente for analisar a vida de José, você vê que ele era muito querido pelo seu pai, e a partir do momento que ele compartilha os sonhos de Deus, ele passa a ser odiado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos passaram a ter ódio dele por causa dos sonhos que José teve. Logo em seguida a gente vê que José, ele foi vendido pelos próprios irmãos. José, ele foi levado cativo, ele foi humilhado. Tudo isso por causa dos sonhos. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que quando ele se aproximava dos seus irmãos, enquanto eles trabalhavam, os irmãos olharam para ele e disseram assim: olha, lá vem aquele sonhador. O que marcou, o que caracterizou José não era quem ele era em si, mas eram os sonhos de Deus que haviam dentro dele. Preste atenção. Olha só aquele sonhador, vamos vendê-lo, então vamos matá-lo, e aí vamos ver para onde vão os sonhos dele. Você consegue perceber que o que marcou, o que era uma característica mais forte nele, eram os sonhos que ele tinha?
Você não vê a Bíblia falando muito a respeito das características de José, falando muito a respeito do que ele fazia, falando muito a respeito de quão interessante ele era. Tudo isso passa batido, pastor, mas existe algo que a Bíblia ressalta. Existia um sonho de Deus no coração de José, e isso tornou ele especial. O que torna uma geração especial não são os sonhos que a geração tem, mas são os sonhos de Deus dentro dessa geração. José ele foi vendido, depois ele passou um tempo na prisão. E a história você já sabe, eu quero resumir ao máximo. Depois de algum tempo ele é levantado por Deus e restaurado por causa dos sonhos que ele tinha. Logo depois ele é restituído por causa dos sonhos que ele tinha. Até que ele chega até o faraó, ele apresenta a visão que Deus dá para ele. E aí o faraó foi cercado de tanto temor em relação à presença do Espírito Santo dentro de José, que o faraó retira o anel dele, coloca sobre José e diz: sobre toda a terra do Egito nenhum outro homem terá tanto poder e autoridade como José. José só será superior a mim enquanto estiver no meu trono, porque quando eu descer dele, nós teremos a mesma autoridade. Presta atenção no que o faraó disse, olha só que interessante. Em toda a terra do Egito ninguém fará nada, levantará uma mão sequer ou um pé, sem que haja uma palavra da boca de José. José foi humilhado por causa dos sonhos de Deus. José foi vendido por causa dos sonhos de Deus. José ele foi oprimido por causa dos sonhos de Deus. José ele foi restaurado por causa dos sonhos de Deus. José ele foi exaltado por causa dos sonhos de Deus. José ele foi honrado por causa dos sonhos de Deus. Ei, a palavra não quer falar a respeito de José, mas a palavra diz a respeito dos sonhos de Deus na vida de José. Você quer marcar uma geração? Diga sim para os sonhos de Deus dentro de você. Da parte dele nós já temos o sim, o amém. O problema é que a gente está entendendo que Deus vai tornar os nossos sonhos reais, e para isso a gente quer a bênção dele. Não, preste atenção, Deus não chamou uma geração para sonhar os seus sonhos e andar com a bênção dele para isso. Deus chamou uma geração para sonhar os sonhos de Deus, e quando a gente faz isso, nós já temos dele a bênção e a aprovação para todas as coisas. José viveu os sonhos de Deus, mas ele morreu. Os sonhos de Deus se cumpriram, mas ele morreu. Olha só que interessante a diferença entre alguém que vive um sonho e alguém que vive o sonho de Deus. Por mais que José tenha morrido há mais de 2000 anos atrás, eu estou aqui em 2016 falando a respeito do sonho de Deus na vida dele. Você tem noção do poder que é dizer sim para um sonho gerado no coração de Deus? Eu estou pregando aqui numa quinta-feira à noite e milhares de igrejas em toda a face da terra estão falando com a mesma alegria a respeito dos sonhos de Deus na vida de José. Quando a gente diz sim para um sonho de Deus, algo que foi gerado por Ele na eternidade passa a ser real hoje. Dizer sim para os sonhos de Deus é algo maravilhoso. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem. Mas sabe como que a gente tem visto nesse evangelho cheio de filtros? A gente vê o dizer sim para um sonho de Deus como algo sacrificial. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum alguém pregar o seguinte: olha, você precisa abrir mão dos seus sonhos para que você viva os sonhos de Deus. E o que o nosso coração entende imediatamente? Que isso é um sacrifício. Vocês concordam comigo? Não, eu aceito. Senhor, eu aceito esse sacrifício. Então, eu abro mão dos meus sonhos para viver os seus sonhos. Olha só que coisa incrível. Agora, quando a gente começa a ver na perspectiva de Deus, a gente entende o seguinte: não, peraí, eu sou limitado e eu não tenho ideia de onde eu vim, para onde eu vou. Eu não tenho ideia do que o futuro me reserva, eu não tenho ideia das promessas de Deus a meu respeito. Eu só vejo parcialmente aquilo que ainda vai ser revelado plenamente. E eu tenho sonhos completamente limitados, distorcidos, mas existe um Deus que criou os céus e a terra, que veio antes de todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Um Deus que é o princípio, o fim, é o alfa e o ômega. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Peraí, esse Deus, Ele não só tem sonhos a meu respeito, como Ele me ama e quer cumprir as promessas dEle para a minha vida. E esse Deus só me fez um convite: abre mão dos seus sonhos limitados e vem viver o que eu tenho para você. Será que mudou um pouco a nossa perspectiva? Os sonhos de Deus são infinitamente melhores do que os meus. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que os meus. Os caminhos dele são os melhores que os meus. A verdade dele é melhor do que a minha. Então deixa eu te fazer essa pergunta de novo. Existe alguém aqui que quer abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus para você?
É esse evangelho sem filtro que eu estou falando. Abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus é o melhor convite que eu poderia receber da parte dele. Glória a Deus. E assim foi com José. Os sonhos de Deus em José fizeram todas as coisas serem transformadas. O sonho de Deus em José. É como se eu ouvisse, apesar de José, os sonhos dele fizeram todas as coisas. Apesar do André, os sonhos de Deus para ele fizeram todas as coisas reais. Apesar do Mauricinho, os sonhos de Deus para você fizeram todas as coisas reais. Apesar da gente, irmão, apesar de nós, todas as coisas são possíveis para quem crê que há um projeto de Deus nele. Sonhos de Deus, é disso que eu estou falando. Aleluia, sabe? É muito triste, mas é real. Se a gente não perceber, se a gente não for para o que diz a palavra, a gente entende que Jesus é mais uma ferramenta disponível no reino de Deus para fazer as minhas vontades. O que é Jesus? Bom, Jesus é mais uma ferramenta, existem várias. Existe o nome de Jesus, existe o sangue de Jesus, existe a cruz e existe Jesus. Em alguns momentos eu utilizo ele para poder trilhar o meu caminho. Preste atenção, Jesus não é mais uma ferramenta no reino de Deus. Jesus é o único caminho que dá acesso ao reino de Deus. Existia uma barreira entre os céus e a terra. Existia uma barreira entre eu, você e o coração de Deus. Jesus, ele construiu um novo caminho para que a gente tivesse acesso a ele. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Tudo é por ele, tudo é para ele. Sem ele, a igreja não teria sentido de ser igreja. Primeira coisa que eu quero te convidar nessa noite é que a gente repense sobre o propósito dos sonhos de Deus em nós, amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre o propósito eterno de Deus para nós. Existe um propósito eterno de Deus para nós. Por que esse propósito é eterno? Porque desde a eternidade passada até a eternidade presente, até a eternidade futura, o propósito de Deus para nós, ele não muda, continua sendo o mesmo. Antes de me apresentar o Evangelho, eu achava que eu tinha nascido, e aí algumas coisas começaram a nascer junto comigo, e alguns projetos começaram a ser gerados, alguns sonhos de Deus começaram a ser gerados, mas Deus não faz nada por acaso, você não nasceu de um acidente. Quando Deus te gerou, você já era a resposta para algo que antecede a tua existência. Quando Deus te gerou, na verdade Ele já sonhava com você, desde antes de todas as coisas serem criadas. Então qual é o propósito eterno de Deus para nós? Sabe, o propósito eterno de Deus para nós nunca foi de salvar. Você sabia disso? O propósito eterno de Deus para você nunca foi de te salvar. Porque Deus não te criou para que você se perdesse. O propósito eterno de Deus para o homem foi de ter o homem próximo. Mas o homem se perdeu e se distanciou de Deus. Aí Ele trouxe então a redenção através de Cristo para reaproximar todas as coisas. André, o propósito eterno de Deus para mim não é a salvação não, porque Deus não te criou caído, você estava junto dele, nós fazíamos parte do mesmo ambiente que ele fazia, nós tínhamos pleno direito e acesso a ele, mas o pecado nos afastou. A cruz nos reaproximou de algo que nós já tínhamos acesso, a cruz restabeleceu coisas que nós já tínhamos direito. A cruz tornou real algo que o pecado colocou por terra. A cruz trouxe de novo a esperança que havia se perdido através do pecado. Qual é então, André, o propósito eterno de Deus para nós? Colossenses capítulo 1, abra comigo por favor a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 12 até o 16. Todos acharam? Colossenses 1, versículo 12. Todos acharam? Colossenses 1, versículo 12. Diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sabe, nós celebramos a redenção. Você sabe o que significa a redenção? Redenção significa resgate. A redenção não diz respeito a Jesus tomar para si algo que nunca foi dele. Você só resgata algo que era seu e se perdeu. Jesus trouxe para si de novo aquilo que sempre foi dele. Quando a gente vem aqui à frente, levanta as nossas mãos e declara que nós desejamos a vida de Deus, a gente está trazendo para perto algo que sempre existiu. Nós fomos gerados nele e agora estamos reconciliados com ele. Eu estou aqui falando para uma geração reconciliada pelo amor de Deus naquela cruz. Eu estou falando aqui para uma geração que vai sair daqui, eu creio, e vai manifestar tudo aquilo que nós temos declarado através da sua palavra. John Stott diz que a maior dificuldade do evangelismo é que muitas vezes nós desconstruímos aquilo que nós proclamamos. Eu não sei se você percebeu, se a gente for analisar a geração que antecedeu a nossa, pastor, você deve ter visto isso há muito tempo. Igrejas extremamente lotadas e pastores sem caráter ministrando no altar, mas eles pregavam bem e a igreja se alegrava em ouvi-los. A gente foi de um tempo, e não faz muito tempo, em que a gente via na igreja brasileira homens e mulheres ministrando com casamentos destruídos, sem caráter e muitas vezes sem temor, mas a igreja se alegrava em ouvi-los porque o sermão deles era bom. Preste atenção. Sabe o que eu percebo? Essa geração que está surgindo, ela não consegue lidar muito bem com hipocrisia. Ou existe verdade de Deus saindo de você, ou não existe. É por isso que muitas coisas têm mudado. A mensagem do evangelho mudou? Não, ela continua sendo a mesma. Só que as pessoas que têm buscado a Deus não aceitam mais qualquer coisa. Para ministrar sobre Jesus e o seu reino, você precisa ter tempo com Ele. Para você ministrar sobre as verdades do reino de Deus, você precisa ter as mãos limpas, precisa ter caráter. Isso é o básico para que você fale a respeito do reino dele. Qual é o sentido de falar de um reino que você não vive? Qual é o sentido de falar de um Deus que restaura se você não foi restaurado? Qual é o sentido de falar de um Deus que liberta se você ainda não foi liberto? Ei, a nossa geração tem uma chamada de Deus, que é viver aquilo que tem proclamado, manifestar aquilo que tem crido. Esse é o grande chamado da nossa geração. Você crê que Deus liberta? Então seja a manifestação da libertação de Deus por onde você passar. É disso que eu estou falando, meu irmão. É disso que eu estou falando. Se for para Ele, pode aplaudir mais forte. Aleluia. Sabe, eu tenho o maior prazer em poder falar a respeito disso, porque eu não sou o melhor pregador, eu não tenho os melhores sermões, eu não sou a pessoa mais habilitada para uma série de coisas, mas todas as vezes que eu subo para falar a respeito dele, existe temor no meu coração. Eu entendi que não é o meu sermão, mas é a palavra que sai da boca dele. Eu estava falando sobre isso com o Mauricinho, acho que essa semana, né, mano? Que a gente jantou lá no conference. E é interessante, muitas pessoas, elas têm visto a palavra de Deus como uma caixinha de promessas que serve para ilustrar os nossos sermões. Então as pessoas preparam um sermão, enchem com as suas verdades e depois buscam algumas passagens bíblicas que possam conectar aquilo e dar algum sentido. Presta atenção. A palavra de Deus não é um instrumento para dar sentido às nossas verdades. A palavra de Deus, ela veio para transformar as nossas verdades. Ela transforma como a gente pensa, ela transforma como a gente vive, ela transforma o que nos move. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todas as coisas. Quando ela se manifesta, meu irmão, a gente passa a experimentar coisas que só ela poderia fazer. Eu estou falando isso porque eu vivi isso, eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu percebi em mim. Quando eu aceitei a Jesus, me apresentaram a obra de Deus e eu me apaixonei pela obra de Deus antes de me apaixonar por Deus. Isso acontece muito. Sabe, duas coisas que eu vejo acontecendo a todo tempo, pastor, e eu quase fui tentado a passar por elas. Dois tipos de relação: a gente se relacionar com Deus pelo consumo, ou a gente se relacionar por Deus pelo serviço. Eu já estou terminando, mais 10 minutos. Uma base de relacionamento com Deus pautada no consumo é quando a gente busca em Deus tudo aquilo que a gente quer. Então, na verdade, Ele está ali só para suprir as nossas vontades. A gente está vendo isso acontecendo todo o tempo. Pessoas entrando e saindo da igreja todo o tempo. Sabe por quê? Porque elas alcançam aquilo que elas procuravam. Preste atenção.
Se a tua relação com Deus é pautada no consumo, quando você consegue aquilo que você precisava, essa relação não tem mais sentido. É por isso que, se você busca um evangelho que fala só a respeito de milagres, a cura e o milagre sobre a tua vida vem e não tem mais sentido, porque você não foi apresentado à pessoa de Cristo, mas aos milagres dele. Se a nossa base de relacionamento com Deus, preste atenção, eu estou falando para uma geração que vai se levantar e vai falar a respeito do que é evangelho. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas pessoas vão te perguntar: me diz uma coisa, o que existe de tão especial nesse evangelho que você crê? E o que é que vai sair da nossa boca? A gente vai apresentar uma série de promessas para atrair pessoas para Cristo? Ou não vai nem ser necessário falar muito, porque eles vão ver isso manifesto em nós? O evangelho de consumo fala a respeito de pessoas que buscam serem saciadas em algo. O evangelho de serviço, não sei se você passou por essa fase, eu passei. É aquela fase em que a gente só quer trabalhar para as coisas de Deus, mas a gente não tem tempo para se relacionar com Ele. Falta intimidade, você não consegue discernir quando é a voz dele falando ou quando não é, mas você está trabalhando feito um louco para a obra dele. Preste atenção, Deus não te chamou para ser um cliente, muito menos um serviçal. Deus te chamou para ser filho. Deus quer restaurar a paternidade. Paternidade. Não serviçais, não clientes, mas filhos. É isso que o evangelho da cruz nos fala. E eu quero fechar essa mensagem falando sobre o terceiro e último propósito que eu queria compartilhar hoje. Nós falamos sobre o propósito dos sonhos de Deus em nós. Nós falamos sobre o propósito eterno de Deus para nós. E eu quero fechar falando sobre o propósito da cruz. Quantos aqui querem ouvir essa noite a respeito do propósito da cruz? Glória a Deus. Sabe, a cruz, ela não era a principal sentença de morte, mas ela era uma das mais humilhantes. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da morte de Jesus. Abra comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3,13. Todos acharam? Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, existe uma supervalorização da cruz, e sem perceber a gente acaba tendo uma subvalorização de Cristo na cruz. Porque a cruz era só mais um dos métodos para que as pessoas fossem sentenciadas naquela época. Mas era necessário que Jesus morresse sobre ela para que se cumprisse a palavra que dizia que maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro, porque a justiça de Deus nos diz que Ele recebeu sobre si tudo aquilo que nós merecíamos como sentença, e é por isso que hoje nós somos completamente livres, porque Ele levou sobre si as nossas dores, doenças, enfermidades, pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. A justiça de Deus fala a respeito disso. Nós não merecíamos, mas Ele sofreu por nós. Mas então, André, por que existe essa supervalorização da cruz? Eu vou falar por que eu creio nisso. Eu tenho compartilhado isso em alguns lugares, e eu creio que é algo que Deus falou comigo, pastor. Sabe, milhares de pessoas morreram crucificados antes de Jesus. Milhares. Nada aconteceu de diferente. Milhares de pessoas morreram crucificadas depois da morte de Jesus. Nada se manifestou de diferente. Sabe por quê? O que existe de poderoso não é a cruz em si, mas é Jesus Cristo pregado nela. Foi quando Jesus foi pregado nela que todas as coisas mudaram. Aquela cruz era só um pedaço de madeira, mas quando foi lavada com o sangue de Jesus, a história foi completamente transformada. Quando aquela cruz foi lavada com o sangue de Jesus, Ele mudou todas as coisas. Ele passou a ter autoridade sobre a morte, a vida, as doenças, e compartilhou com aqueles que creem nele. Ei, presta atenção. O Evangelho não fala só a respeito da cruz, mas fala a respeito da cruz de Cristo na cruz. Quando Ele se conectou àquele madeiro, Ele se tornou maldito, e toda a história passou a fazer sentido para nós.
Aqueles que eram servos agora são chamados de filhos. Aqueles que eram sobrecarregados agora são aliviados por eles. Aqueles que andavam sem esperança agora têm as suas esperanças renovadas. Ei, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, porque eu quero renovar as suas forças. Vinde a mim, porque através daquela cruz eu mudei completamente a história. André, qual que é o propósito da cruz? O propósito da cruz fala a respeito de um amor furioso que trouxe para si de volta todos os seus filhos que estavam distantes. Esse é o propósito da cruz de Cristo. Aleluia. Mas eu já estou fechando, eu juro, mas só mais 5 minutos. Eu preciso falar sobre algo, principalmente para os jovens, preste atenção. É algo muito convidativo e a gente se perde muitas vezes nisso. A gente imagina que a cruz tem um propósito de nos tornar melhor. Nunca foi o propósito dela fazer isso. Sabe por que tem tanta gente se frustrando? Porque fala assim, olha pastor, eu já aceitei Jesus e eu já me envolvi com a igreja, mas eu não vi nada diferente se manifestar, eu desisti porque nada aconteceu. E eu vou te falar o porquê que muitas vezes isso acontece. Porque pessoas têm buscado na cruz serem pessoas melhores do que eram antes. A cruz não veio para te tornar melhor. A cruz veio matar quem você é. A cruz não veio para melhorar as suas características. A cruz veio para matar todas elas. Porque se você quer ser a imagem e semelhança dele, é necessário nascer de novo. Uma geração que busca na cruz melhoras é uma geração que experimenta em parte aquilo que o reino de Deus fala. Agora, uma geração que é morta na cruz, é sepultada com Cristo nela, para que possa ressuscitar com Ele. E assim como Ele ressuscitou, aqueles que foram mortos na cruz também ressuscitarão. E assim como Ele vive, aqueles que foram mortos na cruz também viverão. E assim como Ele reina, aqueles que também creem na cruz de Cristo reinarão. Porque você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Todas as coisas se fizeram novas por meio dessa cruz. Ei, a cruz não vai melhorar você nunca, porque o que você é não é bom. Agora, quando morremos nela e nascemos em Cristo, passamos a experimentar aquilo que Ele é. Essa é a função da cruz. Meu irmão, a cruz ela quer matar aquilo que você se tornou, para trazer à existência aquilo que Deus sempre sonhou que você fosse. Sempre sonhou. Deus sempre sonhou que você fosse diferente daquilo que você se tornou. Sabe, eu nasci e eu não tive uma criação cristã, muito pelo contrário. E até os meus 17 anos eu vivia segundo as minhas verdades, as minhas vontades, os meus desejos. Aquilo ali era o André, fruto do que ele se tornou. Aquilo era o André, fruto daquilo que ele desejou, daquilo que ele buscou. Só que quando a cruz me alcançou, aquele André ficou para trás. E agora, um André que Deus chamou desde antes da existência, nasceu de novo. É isso que é novo nascimento. Se a gente for ver a palavra de Deus, você vê alguns encontros em que Jesus fala a respeito do novo nascimento. João 3, João 4. Nicodemos indo em busca dele, perguntando, mestre, como é que eu posso nascer de novo? João 4, você vê aquela mulher no poço, e na verdade aí é o contrário, é Jesus que vai em busca delas. Nesses dois momentos, ambos falam a respeito do novo nascimento. É interessante porque quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz o seguinte: se você não nascer de novo, não é possível que você veja o reino de Deus. E se você não nascer de novo, não é possível que você tenha acesso ao reino de Deus. Ei, sem o novo nascimento, a gente não consegue nem discernir quando o reino de Deus se manifesta. Eu já estou fechando, mas eu preciso dizer uma coisa para você, preste atenção. Kenneth Hagin, ele falou algo que tem muito a ver com o que a gente tem visto na igreja, mas com a nossa geração vai ser diferente. Quando a gente está muito preocupado em ver o espetacular, a gente deixa de perceber o sobrenatural se movendo. Nem sempre o sobrenatural é espetacular, mas todas as vezes que ele vem, coisas diferentes acontecem. Sabe por que quando a gente abre o nosso coração e começa a adorar, a atmosfera muda completamente? Antes de você entrar aqui, antes do louvor chegar aqui, era só uma caixa escura e vazia. Mas quando entra um monte de gente e começa a quebrantar o coração e clamar a presença dele, tudo muda. Porque quando ele vem, o sobrenatural se move, coisas sobrenaturais acontecem. Você quer experimentar o sobrenatural? Nasça de novo. Já está disponível para vocês. Abra comigo para a gente fechar em nome de Jesus essa noite. Colossenses 2, 9.
Colossenses 2:9. Todos acharam? Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, ou seja, é retirar toda a autoridade que a carne tinha sobre nós. Porque isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo Ele despojado todos os poderes e autoridades, Jesus Cristo fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Quantos se alegram com essa verdade? Aplauda Ele então o mais forte que você puder. Glória a Deus! Uma palavra de vida para compartilhar com você, irmão. É muito louco o que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo a graça de uma igreja grande, mas a gente está enfrentando desafios de um ministério nos primeiros passos. Só para você ter ideia, sabe esse delay que ficou aqui? É porque o baterista correu para tocar o teclado, o administrador está tocando baixo e está sem ninguém na mesa de som. Por que o pastor está ficando sem voz direto? Porque não tem ninguém na mesa de som algumas semanas consecutivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Por isso que às vezes tem voz para pregar e às vezes não. Mas é interessante isso. Deixa eu só abrir esse parênteses e compartilhar com você o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo alguns desafios que a gente vivia em missões, mas a gente está em Miami, Flórida, USA, falando com quase 5 mil pessoas simultaneamente. E eu acho que isso é um exercício para a gente, cara, ensinando a gente a lembrar que por mais que Deus dê alcance para a nossa voz, a gente continua sempre dependente dele em tudo. Irmão, a dependência é a chave que faz com que homens improváveis se tornem grandes homens de Deus. A dependência é a linguagem que os céus entendem. Não dá para crescer se não for Deus quem dá o crescimento. Não dá para avançar se não for Deus quem nos impulsiona para isso. Não dá para permanecer se não foi Deus quem abriu a porta. Por isso que a grande verdade da nossa jornada de fé não é o quão rápido a gente consegue chegar onde deseja, mas é quanto tempo a gente consegue permanecer lá. E é por isso que eu me alegro em ver algo poderoso sendo gerado por Deus. Uma igreja com menos de 1 ano de existência, apenas 2 colaboradores contratados, tocando milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma plena convicção: só Deus poderia estar fazendo isso. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu acho legal você celebrar a igreja, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Nós somos a igreja. Todo recurso que Deus envia para a igreja antes passa pelas nossas casas. Toda visão ampla para tocar cidades que Deus dá para a igreja antes Ele dá para as nossas casas. Toda cultura que uma igreja afeta nada mais é do que pessoas afetadas por Deus, afetando cidades que afetam nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz que mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam nações, nações transformadas afetam completamente toda uma geração. E nós cremos numa igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você hoje, e eu queria muito pedir para todo mundo que está aqui ficar conectado comigo, ninguém se distraia, porque essa mensagem é extremamente objetiva, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu quero compartilhar o meu coração também. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há, 2 anos atrás,
quando a gente estava se despedindo do nosso ministério no Brasil. Foi a última vez que eu ministrei antes da gente ser enviado. E a gente estava no Summer Camp e eu preguei essa mensagem e o tema era uma carta aberta à minha filha. E eu compartilhei algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com a Ceci, se fosse a minha última vez. Então, eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que a Cecília se lembrasse, mesmo depois de eu partir. E eu abri essa carta com as pessoas que estavam ali naquela noite. Mas o que eu quero fazer hoje é uma carta aberta às minhas ovelhas. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com você que se sente parte, mas você que talvez só está conhecendo a nossa igreja, mas quer receber algum desses princípios, essa palavra é para você também. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, o que eu quero começar é a partir desse propósito, uma carta aberta às minhas ovelhas. Eu quero compartilhar algumas chaves. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve, apesar dos desafios, é que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso. Mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita, que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Tem uma reflexão atribuída a Dalai Lama, alguns atribuem a Gandhi, mas sinceramente eu nem sei se ela é verdadeira, que perguntaram sobre algumas coisas que chamam a atenção dele em relação aos seres humanos, e o que ele respondeu, ou supostamente respondeu, é que ele acha confuso o fato de abrirmos mão da nossa saúde e da nossa paz para conquistarmos recursos, para quando tivermos recursos tentarmos gastar todos eles para comprar novamente a saúde e a paz que não temos mais. É uma grande verdade, porque sem perceber a gente está se desgastando para tentar conquistar aquilo que é transitório, e muitas vezes a gente não é intenso para estabelecer fundamentos que são eternos. A palavra de Deus diz: olha, não coloca os teus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que estar alheio a tudo que é material? Não, irmão. Jesus nos chamou para governar sobre a terra. Jesus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes, e muitas vezes a gente é extremista. Ou a gente está completamente ligado às coisas naturais e esquece do reino, ou a gente está completamente mergulhado no reino e esquece que existe uma vida real com pessoas reais e necessidades reais. Irmão, o que eu quero dizer com você é que o evangelho é poder de Deus para gerar equilíbrio, autoridade em todas as áreas da nossa vida, convicção de que seremos salvos, mas também prosperidade para curtirmos o caminho até lá. Você está comigo ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão. Não se iluda, a felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. Sabe, nesses últimos, 10 anos de liderança cristã, 4 anos de pastoreio consagrado, 12 anos de casamento, 7 anos como pai, o que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo, e a gente precisa ter esse sentimento de celebração. Eu quero compartilhar com você, aqui a gente até pediu para eu não fazer, mas eu sinto de fazer, e depois eu me resolvo com ela em casa, vai dar tudo certo. Mas essa semana passada a gente ganhou um presente, um mimo de Deus, e aos olhos dos homens talvez nem seja algo demais, mas aos nossos olhos foi tipo, uau, isso é um detalhe de Deus, é um mimo de Deus. A Kezinha ganhou um carro, e aí você vai, obrigado Gui por celebrar com a gente, obrigado de verdade. Monetariamente, o carro quase não tem valor aqui nos Estados Unidos, o valor dele é baixo, 2, 3 mil dólares, mas vai além do valor. Se tivesse 30 mil dólares, para a gente seria
a mesma celebração, porque a gente viu o cuidado, alguém que a gente ainda não conhecia, mas que tem sido tocado pelas mensagens que em secreto Deus tem gerado, chegou e falou: cara, eu gostaria de alguma forma de abençoar vocês, e ele me pediu uma coisa só: não compartilhe isso com ninguém, porque aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Abri um parênteses aqui. A palavra fala a respeito disso, principalmente quando a gente fala de esmola, ou seja, quando você vai dar esmola para alguém, não deixa que a tua outra mão saiba do que a tua mão fez, mas quando a gente está falando de uma oferta, compartilhar isso gera fé para quem ouve o testemunho. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu passei 2 dias junto com os meninos aqui, cara, a gente passando produto lá no para-choque para tentar reavivar o plástico. Eu fui em junkie, que é muito comum aqui, tipo pull and pay. Você vai lá, tira algumas peças que você precisa e você leva e já paga. Mano, eu passei 2 dias quase que de mecânico, reformando tudo. Cheguei para a Kézia ontem, botei um chaveirinho, entreguei para ela, falei: amor, o primeiro carro que Deus te deu. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque daqui a meses, anos, ela pode ter um carro 10 vezes mais caro do que esse, 20 vezes mais caro do que esse, mas agora, nesse tempo, é Deus falando para ela: eu me preocupo com aquilo que preocupa você, eu me agrado em agradar você, eu tenho prazer em cuidar de você. E um princípio que eu aprendi, e tem tudo a ver com essa relação entre o lugar e o caminho, é que aqueles que celebram aquilo que Deus faz hoje, estão preparados para receber aquilo que Deus certamente fará amanhã. Eu estava falando com um dos jovens e eu falei: irmão, eu estou tão feliz com aquilo que Deus fez, eu estou tão grato, eu estou tão constrangido, que eu tenho certeza, cara, que quando Deus dos céus olha isso alegra o coração dele. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não. Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Ah, mas eu não consegui chegar lá. Irmão, você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para ele: continue batendo, continue batendo. Você já parou para ver a estrutura do corpo humano? O coração bate por quê? Eu não sei, irmão. Não tem nenhum sentido lógico a não ser o fato de Deus ter ordenado que ele batesse. Desde as batidas do nosso coração até o fôlego que a gente carrega, tudo isso foi Deus quem nos deu. E quando a gente entende nas mínimas coisas aquilo que Deus já fez, aí está preparado para nas coisas ainda maiores receber de Deus aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Fidelidade no pouco significa celebrar tudo aquilo que Deus te deu, celebrar tudo aquilo que Deus depositou em você, celebrar cada oportunidade. Irmão, você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um. Irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você. Cara, fácil para quem, irmão? Semana passada eu preguei passando mal aqui, com náusea, com dores aqui abdominais, tomando remédio, e eu estou pregando com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu preciso entender e lembrar que aquilo que eu passo, por mais que seja transitório, não se compara com a glória eterna que está reservada para aqueles que creem. A palavra chega ao ponto de dizer: olha, os nossos desafios, eu vou parafrasear aqui, ok? Os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas angústias, que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pode declarar isso comigo? Diga: vai passar. Diga: o dia mau vai passar. Diga: os gigantes vão passar, mas eu tenho uma palavra que não passará. Declare comigo, irmão. Diga: as promessas de Deus sobre a minha vida, diga, jamais passarão. A gente tem que ter essa certeza. Segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa carta aberta às minhas ovelhas é que todo excesso revela uma falta. Eu aprendi isso alguns anos atrás e isso mudou minha história para sempre. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo religioso esconde um pecado. Todo excesso. Por que você está falando isso, pastor? Porque em tempos de
crise como que a gente está vivendo, e quando eu falo crise, entenda, estou falando de um cenário exterior, a gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. A gente está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ô irmão, a palavra está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. O diabo não está preocupado com o teu passado. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. O inferno inteiro não está nem aí para o teu passado. Você sabe por quê? Porque se você está em Cristo, o teu passado foi perdoado. A tentativa do inferno não é de mudar o teu passado, porque isso é impossível. A tentativa do inferno é fazer você abrir mão do teu futuro. E o problema é que às vezes está olhando para uma estação em que Deus não se move mais, e nem o inferno. O inferno não está preocupado com o que você deixou de fazer. O inferno está preocupado em desestimular você com aquilo que você vai deixar de fazer. O inferno não está preocupado se há anos atrás você deixou de buscar. A preocupação dele é que nos próximos anos você não consiga buscar. Ele não está preocupado com o que passou. E a gente precisa ter esse entendimento. Se nem o inferno está preocupado com aquilo que ficou para trás, por que eu vou me preocupar? Irmão, eu preciso entender que o futuro está sendo gerado hoje. Ei, irmão, o futuro é agora. The future is now. E ele é brilhante, irmão. Ele foi produzido por Deus, gerado pelas próprias mãos de Deus. E quando eu entendo isso, eu consigo me desvencilhar do que ficou, alegrar com o que está acontecendo e celebrar na certeza daquilo que está por vir. O futuro é agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Terceira chave que eu quero compartilhar com você: que você é responsável. Isso aqui é muito forte. Por tudo aquilo que tolera. Você pode repetir isso comigo? Aonde você estiver, eu estou com saudade de falar com o público aqui, mas aonde você estiver, alguém te sente saudade quando a gente tinha aqui as famílias chegando, café da manhã, oh Jesus. Mas em tempos de igreja, de portas fechadas, cara, a gente tem milhares e milhares e milhares de casas abertas. Então faça dessa oportunidade um culto na tua casa. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa, cutuca ele. Eu sei que ele ama isso, quem está do seu lado ama isso. A gente ama isso, né? Alguém está comigo? Ah, gente, vocês são muito espontâneos. Repete comigo, diga: eu sou responsável por tudo aquilo que eu tolero. Isso diz respeito a relacionamentos abusivos, isso diz respeito a ambientes tóxicos, isso diz respeito à mediocridade na minha jornada de fé, isso diz respeito a achar normal caminhar com Deus e não viver milagres, isso diz respeito a achar normal passar por crises e estabelecer moradia em meio a elas. Irmão, olha para mim, não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. André, eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia: aquilo que era temporário vai se tornar agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural, de glória em glória. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria?
um Deus eterno se transformar e se fazer carne, aquele que tinha toda a glória se despide de toda ela. Qual é a lógica que faz, irmão? Um Deus que criou todas as coisas, agora caminhar ao meio de homens pecadores e se entregar por eles para ter de volta o que sempre foi seu. Já parou para pensar? É como você vender tudo que tem para comprar aquilo que sempre foi teu. Irmão, não faz sentido, mas essa é a graça escandalosa que fez com que religiosos não entendessem, fez com que pessoas céticas não discernissem, mas fez com que aqueles que entenderam que havia algo de Deus ali reconhecessem o poder daquele nome. E para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Você é responsável por tudo que tolera, irmão. Então deixa de ser passivo, deixa eu falar com muito amor, coloca amor nas minhas palavras. Deixa de ser passivo, deixa de ser mediano. Se o único momento que você tem de contato com a palavra é quando eu prego, você está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Se a única palavra de vida que você carrega é quando alguém libera, você está vivendo à base de migalhas. Não é isso que Deus preparou para você. Se todas as vezes que você busca, quando um gigante se levanta, você está buscando livramento e não propósito. Deus está em busca de homens que caminham por propósito e não apenas pelo livramento. Livramento é bom, mas existe um propósito eterno que está além deles, irmão. Deus não nos chamou apenas para clamar por Ele quando exércitos inimigos se levantam. Deus nos chamou para nos posicionarmos com Ele, para avançarmos em fé, rompermos em fé. A palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Vem para cá, Xande, por favor, pensa num cara forte, irmão, todo trabalhado no CrossFit. Vem cá, vem cá, vem cá. As portas nunca foram uma arma de ataque. Você não usa uma porta para atacar. Você não imagina alguém pegando uma porta, indo para um campo de batalha com uma porta, e você falando: mano, eu estou indo com espada. E você: eu estou indo com lança. E você: eu estou indo com uma porta. Alguém imagina alguém batalhando com uma porta? Você está comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Não seria ridículo? Mas esse entendimento, abaixa aqui o retorno, por favor, lindão. É esse entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente acredita que a palavra está dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, o inferno vai vir batalhando contra nós e nós vamos resistir. Não, irmão, Deus não está dizendo que a igreja resistirá. Deus está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não resistirá. O que a igreja está dizendo, vem encaixando, me abandona não, filhão. O que a igreja está dizendo é isso aqui, irmão. Imagina que isso aqui são as portas, ok? Aí você imagina, fica de frente para mim. Mano, elas são fortes, parecem impenetráveis. O que Deus está dizendo é que você vai chegar diante dela e falar assim: irmão, na moral, dá licença, deixa eu passar. Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? O Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que derruba os gigantes. Mas o mar é grande demais, as ondas são altas demais, e daí, irmão? O Deus que fez o mar, estabeleceu os limites aonde as ondas dele iriam, é o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas. Jó está questionando Deus, falando: ei, Deus, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Deus fala: tá bom, Jó, tá bom. Eu quero pregar hoje, irmão. Tem alguém que está aqui junto comigo? Tá bom, Jó, eu até te respondo se você me disser algumas coisas. E dentre as perguntas que Deus faz, eu não lembro se são 37, eu não lembro quantas são. Eu sei que a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até hoje. Dentre as perguntas que Deus faz a Jó, uma delas é: Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar, quando eu estabeleci os limites do mar, e eu disse até onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Irmão, olha para mim. O planeta Terra poderia muito bem ser chamado de planeta água, não sei se você sabe disso, mas a porção de água que a gente tem é superior à porção de terra que a gente tem, em relação à dimensão e à profundidade. E a pergunta básica que a gente precisava fazer é: se tem muito mais água do que terra, por que a água não invade toda a terra? Porque Deus disse: até aqui, tudo bem, daqui em diante, não. Você consegue entender que o Deus que estabeleceu os limites da terra, o Deus que estabeleceu os limites do mar, o Deus que fez com que a terra, mesmo em trevas e vazia, se tornasse dia antes do sol ser gerado, esse mesmo Deus
disse para você: pode avançar, eu te garanto, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês avançarão, vocês romperão, e nada vai parar a igreja. Por quê? Porque eu sou o cabeça dela, Cristo é o cabeça da igreja, e nele habita a plenitude. Deus desejou derramar sobre ele a plenitude sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas elas. E talvez você está dizendo: André, mas eu sou só um dedo mindinho no corpo. E daí? Faz parte do mesmo corpo, está debaixo da mesma unção, recebeu o mesmo Espírito e vai usufruir da mesma vitória. Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua, porque tudo que Deus precisava, e eu coloco entre aspas, precisava fazer para te ajudar, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele estabeleceu por herança aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele estabeleceu herança, promessas, cura, salvação. Ele estabeleceu caminho, verdade e vida. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa está posta. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa. É como o filho pródigo. Chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e aí então ele se lembra e fala: uau, na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que o que eu estou comendo. E ele fala: vou voltar e quem sabe ele me aceite como um dos seus empregados. Porque na nossa visão a gente caminha por aquilo que faz por merecer. Então o filho pensa: eu não mereço mais acesso à casa do pai, então quem sabe por misericórdia ele me dê acesso à mesa dos empregados. Só que o que o filho não sabia, provavelmente porque ainda não era pai, é que o pai não ama o filho pelo que ele faz, o pai ama o filho por quem ele é. Se esse jovem pródigo fosse pai, certamente teria uma visão diferente em relação ao seu próprio pai. Meu pai sempre falava isso: filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Agora para mim faz muito mais sentido esse sermão que meu pai me dava. E ele volta, dependendo do contexto que você lê, dá para acreditar que ele estava tentando decorar o discurso. Ele volta no caminho dizendo: pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Imagina um filho decorando o discurso no meio do caminho. Quando ele chega lá, o pai não está nem aí para o discurso do filho. Ele faz algo que na verdade era quebra de um protocolo na cultura da época. Levanta os seus vestidos, as suas roupas e sai correndo em direção ao filho, porque o filho que parecia morto voltou para casa. Irmão, o pai não está nem aí para o discurso dele, para as desculpas dele, para os erros dele. O filho que parecia morto voltou, e isso precisa ser celebrado. Essa é a graça que a gente vive, debaixo dessa palavra que a gente se move. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Irmão, tem gente que está me ouvindo e você está assim: você não sabe o que eu fiz. Irmão, nem me importa, não sou eu que vai mudar a tua história. Existe um Deus que, apesar de tudo que você faz, continua te amando, porque aquilo que você faz não muda quem Ele é. Deus é Pai, Deus é bom e ponto. Então o que eu preciso fazer, André? Parar de tolerar o pecado. Porque quando Jesus fala para aquela mulher: olha, eu não te condeno mais, Ele estabelece uma nova história para ela, mas Ele dá uma direção também. Ele diz: agora vá e não peques mais. A gente está buscando Jesus nesses encontros em meio à nossa culpa, mas nem sempre está caminhando com Ele a partir do encontro. Ele está dizendo: olha, sede santo como eu sou santo. Irmão, parar de tolerar o pecado, parar de tolerar a mentira. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é doente. Você, irmão, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Então a escolha é sua, se você vai viver pelas palavras que Ele liberou sobre você, ou se você vai viver a partir das críticas que você sempre recebeu. Você é responsável por aquilo que tolera. Se dependesse das palavras que eu recebi, irmão, nem crente eu permaneceria.
Ah, mas e depois que você começou a liderar? Se dependesse das palavras, algumas das que eu recebi, nem líder mais eu seria. Ah, mas e depois que você foi consagrado a pastor? Se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem pastoreando mais eu estaria. Ah, mas e depois que você veio para os Estados Unidos? Irmão, se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem nos Estados Unidos mais eu estaria. Mas glória a Deus, que não é o não dos homens que mantém a minha casa de pé, mas é o sim de Deus que me desejou, me amou, estabeleceu palavras quando nada ao meu redor existia. Irmão, você precisa escolher e ser responsável por aquilo que você tolera. Homens maus se levantam todos os dias. O inferno não está furioso, sempre foi. 1/3 dos anjos do céu caiu por terra e eles passaram a odiar tudo aquilo que Deus ama. O inferno não está querendo parar você de hoje. Ele tentou parar você desde a cruz, porque ele tentou anular a salvação dos homens. Mas e depois que Jesus estabeleceu, irmão, ele tentou parar você no ventre da tua mãe. Ele tentou parar você em dias que você nem soube, mas Deus te deu livramento de morte. O que eu quero te lembrar é que por mais que ele tenha tentado parar você, se você está de pé, você sabe o que significa? Ele não conseguiu. That's it. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu já dei meu testemunho no ventre da minha mãe. Ela pegou uma doença, os médicos falam, aborta. Irmão, o inferno não conseguiu parar. Aí alguns anos depois, 15 anos de idade, eu sou espancado, fratura a mandíbula, abre a minha cabeça, não conseguiu me parar. 20 e poucos anos de idade, endocardite bacteriana aguda, 35 dias internado no hospital, não conseguiu me parar. E a pergunta tem que ser, ei, quando você se levanta, sacode a poeira e fala, e aí, qual é a próxima? Porque o Deus que me sustentou no passado, certamente me manterá de pé no presente, me guiará no futuro. Você está comigo? A Bíblia diz, Maria, eu não me falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. Sabe o que é interessante? A gente aprende na história de Jesus que antes de todo grande milagre, ele agradecia ao Pai por aquilo que o Pai ainda iria fazer, mas ainda não tinha feito. Ele agradece pela multiplicação antes do pão ser multiplicado. Ele agradece da ressurreição antes do morto ser ressuscitado. Porque a dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Qualquer coisa que fuja disso não é fé. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. O otimismo pode te levar a lugares interessantes, mas só a fé pode te levar a lugares impossíveis. Levanta sua mão em nome de Jesus, deixa eu liberar algo sobre você. Aquilo que sem Deus era impossível, com Deus vai se tornar inevitável. Declare isso em nome de Jesus, diga, eu creio que aquilo que era impossível sem Deus, diga, vai se tornar inevitável. Jesus agradece antes do milagre acontecer, porque quem caminha com Deus já sabe qual é o final da história. Quem caminha com Deus celebra antes do milagre chegar, agradece antes da multiplicação acontecer, já dá nome ao bebê antes do seu ventre poder conseguir gerar vida. Quando eu vou orar por alguém que não consegue engravidar, depois da oração, o primeiro conselho que eu dou é, começa a pensar o nome do bebê. E essa é a diferença, irmão, de se mover por fé ou de esperar algo sobrenatural acontecer. Olha para mim. Antes de me converter, eu fiz algumas promessas. E a diferença das promessas de Deus e das promessas dos homens é que a promessa de Deus, Ele declara o que vai fazer. A promessa dos homens, a gente diz o seguinte, se Deus fizer a parte dele, eu faço a minha. Alguém já fez uma promessa desse tipo? Deus, se você abrir essa porta, eu vou fazer tal coisa. Alguém já fez isso? Deus, se você prosperar minha empresa esse ano, eu vou fazer tal coisa. Se você curar o meu filho, eu vou fazer o seminário do carisma. Tem algum carismático aí? Quero voltar e ter mais carismáticos da próxima vez, hein? O seminário teológico do carisma, a palavra da fé, o que mudou a minha história. E vai mudar a sua história também. Quanto mais a gente entende quem Deus é, mais a gente se move em autoridade sobrenatural. Então a gente faz assim, Deus, se você fizer eu faço. Mas as nossas promessas nada mais são
do que uma expressão de falta de fé, porque a gente está dizendo, se você fizer, aí eu faço. A fé significa, Deus, porque eu sei que você já vai fazer, eu entrego, porque eu creio que o Senhor já moveu, eu derramo, porque eu creio que o Senhor já abriu, eu descanso. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É celebrar o milagre que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. É já pensar no nome do bebê antes de poder engravidar. É você já celebrar aquilo que Deus prometeu que faria no futuro, mesmo enquanto isso ainda não esteja palpável para você no presente. O fato de algumas coisas ainda não serem palpáveis não significa que Deus não esteja fazendo, porque eu creio sem ver. Certamente os meus olhos verão. Eu creio num avivamento sobre a minha casa, eu creio no avivamento sobre os meus filhos, eu creio que eles serão como flechas liberadas sobre as nações, eu creio que os meus filhos usarão como base aquilo que vai ser o meu teto, eu creio que o Senhor vai à minha frente e os meus inimigos aqui serão confundidos. Você precisa abrir a sua boca e declarar, eu creio que o Senhor não depende de nada natural para mover o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. É interessante, e eu quero falar aqui, eu queria, por favor, que ninguém se manifestasse, porque o que eu vou falar agora não tem nada a ver com ideologia política ou defender nenhum lado político, ok? Mas a gente profetizou antes da cruzada de Brasília. Eu creio que essa cruzada no coração da nação vai mover um avivamento sobrenatural sobre esse tempo. Eu creio nisso. No dia seguinte eu recebi um convite individual para ir na casa do presidente da República do Brasil. E por que isso é tão simbólico? Porque antes da cruzada começar, nós já criamos em portas abertas na nação. Então a maior autoridade instituída na nação convidou um homem de Deus que estava liderando uma cruzada de milagres para conhecer a sua casa. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando você se move, mesmo antes de coisas naturais acontecerem, coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais estão à espera de alguns passos de fé que você precisa dar. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Tem respostas que a gente ainda não recebeu por conta de clamores que a gente ainda não fez. A palavra de Deus nos garante: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A palavra de Deus nos diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, ele encontra. Então a verdade é que tem muitos milagres que estão esperando os nossos passos de fé. Você pode declarar com autoridade, diga: Pai, eu estou pronto para provocar os meus milagres. Não, declara como quem crê nisso. Diga: Pai, eu creio que um passo de fé é suficiente para mudar toda a minha história. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Então, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que então o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. A próxima chave que eu quero liberar, eu já falei sobre ela dezenas de vezes, mas pode ser novo para alguém. Jesus libera uma palavra que alcança um homem morto. E por mais que o seu tímpano não funcionasse, por mais que ele não ouvisse o que Jesus falava, toda a criação ouviu e se submeteu. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. O milagre que você vai viver não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que Deus fala. Lázaro não ouviu Jesus chamar, mas a criação ouviu e obedeceu. Tem muita gente que não está vivendo milagres porque está esperando sentir para acreditar. Os seus milagres não são sensoriais.
Paulo diz: eu não me movo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Porque vamos ser sinceros, se a gente depender de acreditar nos cenários ao nosso redor para crer que Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus não se moveria em meio a tempestades como fez com os discípulos, ou não dançaria com a gente no fogo como fez com aqueles 3 homens. Deus não estaria com a gente em meio a cova de leões como fez com Daniel. Irmão, os cenários podem ser de morte, mas a palavra que Deus tem para nós, ela sempre gera vida. Então tem momentos que a gente precisa fechar os nossos olhos e ouvir aquilo que está saindo da boca de Deus a nosso respeito. Quanta gente deixa de viver milagre porque está esperando o cenário ser propício para se mover. Irmão, você não depende dos cenários para viver o maior romper da tua história, porque Deus não depende de um cenário para ser Deus. Olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Os cenários são só um pano de fundo para aquilo que Jesus vai fazer. O cenário da mulher do fluxo de sangue, morte, cheirava mal, perdeu tudo que tinha, estava isolado da família há anos. Mas a boa nova é que Jesus estava passando por ali, e no cenário da vergonha dela, ela viu a dupla honra de Deus. Eu acho que eu falei sobre isso alguns meses atrás aqui em Alphaville, sobre aquele milagre do cuspe de Jesus sendo colocado sobre a visão de um homem cego. Alguém aqui já ouviu sobre essa passagem, sobre esse milagre? Olha que poderoso. A Bíblia diz que Jesus, ele cospe no chão, ele faz um lodo, coloca sobre a visão daquele homem e ele volta a enxergar. Agora, você sabe por que Jesus usa daquele método para curar aquele homem? Existem alguns teólogos que acreditam que era muito mais do que Jesus fazendo de uma forma diferente. Jesus, ele estava conectando com a dor daquele homem para, através da mesma linguagem, gerar o seu milagre. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Naquela época, a cultura acreditava que quando alguém era cego desde que nasceu, ele carregava uma maldição dos seus pais. A cultura da época acreditava que todo cego de nascença era amaldiçoado. Então, quando alguém passava por um homem amaldiçoado, eles escarravam, eles cuspiam. Então, até aquele dia, todas as vezes que aquele homem cego de nascença ouvia o som de alguém cuspindo, ele sabia que alguém estava o amaldiçoando. Só que tem um momento em que ele ouve o som daquele cuspe. O que ele não sabia é que seria a última vez que aquele som lembraria da sua vergonha, porque a partir daquele momento, aquele som apontaria para o seu milagre. Guarda isso em nome de Jesus. Jesus é especialista em ressignificar a nossa dor, porque é no lugar da vergonha que a dupla honra de Deus é estabelecida. É no lugar da morte que ele gera vida, no lugar da ferida que ele gera cicatrizes, é no lugar do não dos homens que a gente ouve o sim de Deus, é no lugar da falta que ele transborda, é no meio do deserto que ele multiplica. Irmão, é quando nada existe que o agir de Deus entra em cena. A terra pode ser sem forma e vazia, mas uma palavra de Deus move o sobrenatural. A sua situação pode parecer sem sentido, mas uma palavra de Deus pode mudar a sua história. Você está comigo? Diga amém. Você tem noção do nível do cuidado de Deus? Aquele homem está lá sem enxergar e ele ouve o som de alguém cuspindo, e na mente dele é: mais alguém me amaldiçoando. Jesus usa a mesma linguagem que envergonhava aquele homem, para, através dessa mesma linguagem, trazer ele de volta à vida. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. A mesma linguagem que o inferno usa para te parar, é essa linguagem que Deus vai usar para te mover. Da mesma linguagem que o inferno usou para te envergonhar, é nessa linguagem que a dupla honra de Deus vai restabelecer você. Isso não é positivismo, isso não é evangelho açucarado, isso é a verdade de Deus. Porque uma família que se divorciou, mas foi restaurada, pode ser levantada como um outdoor da graça de Deus. A verdade é que Deus está à procura de homens que queiram fazer história com Ele, porque as pessoas vão olhar para aquilo que a gente está vivendo com Deus, e elas vão crer que verdadeiramente Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Fala comigo, não tem a ver com o que Lázaro ouviu, tem a ver
ver com o que Jesus falou. Jesus abre a boca e libera algo. Algo precisa acontecer. A gente pode até ficar sem resposta para algumas interações que a gente faz. Você já mandou WhatsApp para alguém que não te respondeu, você já ligou para alguém que não te atendeu. Mas quando Deus abre a boca e comunica algo, toda a criação precisa dar uma resposta ao que foi falado. Deus não é um comunicador de ideias. Quando Deus abre a boca, Ele não comunica uma ideia, Ele gera uma nova realidade. Quando Deus abriu a boca a seu favor, realidades foram estabelecidas, promessas foram estabelecidas, palavras foram estabelecidas. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!